Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nosso maior propósito é facilitar estratégias que gerem riqueza para as pessoas e para a sociedade como um todo, e a gente usa esse canal principalmente para falar com você que é empreendedor. Então, se você quer ter uma clareza muito maior do mecanismo de funcionamento do seu negócio, quer entender quais são os maiores pontos de alavancagem, enfim, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar um conteúdo muito bom. Dá uma olhada no nosso Instagram, nosso podcast, nosso YouTube. Eu sou o Bruno, esse é o Raul, nós somos a Transforma Negócios. Boa noite. E para a gente é um prazer se nós pudermos ser útil para você dentro do seu negócio. Chama a gente lá, vamos bater um papo. Boa, Raulzito? Excelente. Tô melhorando as apresentações? Você tá, eu que tô como vaso aqui agora. Temos que resolver isso. Se alguém Uma hora a tiver gente alguma vai. dica do que a gente pode fazer nessas aberturas para o Raul participar um pouquinho mais, Exato. comenta, chama a gente que vai ser Coroa muito útil. de fruta foi sugerida, eu recusei. Aí é sacanagem, né? Não dá. E para falar com a gente hoje, falar sobre tudo isso, né? Empreendedorismo, gestão, negócio, estratégia, queridos nossos amigos aqui da Matiazo Imóveis, Vera, Daniel. E aí, tudo certo? Prontos? Podemos começar Meio essa... nervosos assim, mas sim, né? A gente vai pedir quer um whisky? Faz favor. Agora Só na gravado, água, Dá uma né? agora tá gravado. relaxada. Só na água. A gente vai cortar essa parte do whisky depois. Mas, gente, essas risadas aqui é para quebrar o clima mesmo e agradecer vocês, né, de aceitarem o convite, de estar aqui com a gente, né? E a gente trocar ideia, né, dessa conexão que teve Matiazo com Transforma Negócios e quem é Matiazo, as transformações que a Matiazo vem passando ao longo dos anos, né? Porque é uma empresa que não se transforma, ela cai pelo Morre. tempo, ela morre, É. né, literalmente. Então a gente poder fazer essa troca aqui, gerar conteúdo para nós, é sempre muito bom. Então, obrigado de verdade por Nós que aceitarem. agradecemos, né, a oportunidade. Legal. Acho que é muito bacana essa iniciativa de realmente compartilhar, né, nas Sim. nossas conversas e trocar conhecimento, porque sempre alguma coisa daqui a gente usa para nós e quem está assistindo também fala, poxa, isso valeu para mim, Fez né? Já sentido, né? assisti vários e é assim mesmo que funciona, né? Legal. Muito bom, muito bom. Bom, então, antes de mais nada, vamos entender, né? Quem é a Vera, quem é o Daniel, o Raul e o Bruno, acho que o pessoal já conhece. Se alguém não conhecer, volta para o episódio 1. Lá a gente fala um pouquinho mais. Volta 10 casas, né? Volta 10 casinhas no jogo aí, depois você vai entender quem somos nós. Mas vamos lá, né? Quem é a Vera? Um pouquinho da história da Vera, não da Matiazo ainda como empresa, mas quem é a Vera, né? A Vera é uma sonhadora, super otimista, resiliente. Acho que todo empresário é, né? E, e que sempre teve vontade de crescer. Acho que uma das coisas que mais marcam quem eu sou é essa vontade de melhorar. E isso faz a gente ir além, né? Eu venho de Conchal, interior, né? De aqui vizinho, né? Capital de Limeira. Meus pais são agricultores, né? E eu vim para a cidade grande, Limeira, Ai, que com o show. sonho realmente de ter uma vida melhor, uma vida. Quando que você veio, Vera? Eu tinha 21 anos, faz um tempinho. Ai, que legal. Eu vim fazer faculdade e também vim trabalhar, né? Tinha algumas cidades para eu escolher para trabalhar no banco na época, e eu escolhi Limeira porque era a cidade da laranja. E E sou muito grata por Limeira, por todas as oportunidades que me ofereceu, que realmente eu amo essa cidade, eu tive grandes oportunidades e é uma cidade que me acolheu e é onde eu sonho, né, viver assim realmente o resto da minha vida contribuindo também, né, não só para o meu crescimento, mas também das outras pessoas. Show. Já temos pontos em comum. Eu não vim de outra cidade, nasci em Limeira, mas tanto quanto você amo Limeira, né? E em outro episódio nós falamos um pouquinho disso, né? Eu entrei para o empreendedorismo, né? Fui me conectando aos poucos com o Raul, porque eu não queria sair de Limeira. Ah, que bacana. A empresa me pedia, né? Vem para São Paulo, isso e aquilo, e eu não, eu quero ficar. Então eu vou procurar alguma forma de eu poder ficar e ficar bem, né?
Mas enfim, não estamos aqui para falar de mim. Já falei, volta para o episódio 1. E aí, quem é Daniel? Momento Globo Repórter, né? O que comem, onde Como vivem. vive, quando você migra pro verão. Exato. Então, quem é Daniel? Daniel. Vamos lá, tenho 45 anos, sou filho do Ronaldo e da Manuela, com muito orgulho, marido da Matosati e pai da Olivia e do Otávio, muito feliz. Sou formado em engenheiro agrônomo, mas por um evento infeliz que aconteceu nas nossas vidas, né? Perdi meu irmão bem no momento que eu estava me formando. E como meu pai tem uma empresa, e mais por apoiá-lo moralmente, eu comecei a me inserir no negócio e tal. E aí comecei a me envolver, e aí você não consegue voltar ao que você foi formado. E aí por uns anos eu fiquei à frente da empresa, e em 2013 a gente fechou a empresa. Fui trabalhar numa grande empresa limeirense, familiar, que é a Mastra e a Brastil. Aprendi muito lá. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar lá e no último ano, que foi em 2021, se eu pegar o início e o fim, foi um crescimento muito grande profissional, né? E aí em 2021 eu comecei a trabalhar na Matias, e aí a gente começou um desafio, eu e a Vera, né? E tá dando certo, né, Vera? Está, graças a Deus. Então, O sou muito equilíbrio, feliz, o sou equilíbrio muito chegou feliz no para que eu mim. faço. A complementariedade, né? Sou muito feliz no que eu faço, sou vaidoso, eu não me contento com mais ou menos, né? Eu sou uma pessoa que estou frequentemente insatisfeito com os resultados, porque isso daí acho que faz a gente a cada E dia além, aprimorar e ir além. Então, e eu tenho a tranquilidade e responsabilidade que isso daí faz parte de mim, não é forçado. Então, eu acho que isso daí é um ponto positivo na nossa parceria, porque a Vera também é assim. Aliás, vieram branco e preto pela complementariedade, né? Nem pensaram nisso, né? Mas tá aí Sou já corintiano, o mas Yin Yang, Não né? foi programado, não foi programado. Não foi programado. não foi. Não, mas assim, tem uma parte aqui de que vocês disseram que tem muito sentido para qualquer negócio, que é você compreender quais são as competências que aquele negócio exige para que você sobreviva no mercado e você buscar as complementariedades daquilo que você eventualmente não tem ou que você precisa ter mais, mas não quer buscar para você, né? sim. Então, como você complementa a casa trazendo outras pessoas, né? Para chegar nas competências necessárias Eu para o falo que é um negócio, né? dividir que multiplica, Legal. né? Exato. Porque você divide coisas que você, na verdade, vai fazer o negócio crescer, do que ficar centralizando em você que não tem todas as competências suficientes para fazer o negócio andar. E aqui nesse podcast a gente já falou também numa outra vez, a gente não traz respostas, né? Então se alguém está assistindo procurando resposta, dificilmente vai encontrar, mas a gente traz várias perguntas que fazem pensar e que podem mudar muita coisa, né? Então essa já é uma pergunta para quem quer empreender ou quem empreende, né? Você compreende quais são as competências que seu negócio precisa, né? E você as tem dentro de casa, ou você precisa desenvolver essas E competências, faz né? toda a diferença. Toda a Total. diferença. E aqui já é um ponto para destacar na Vera e do Daniel, na minha percepção, né? Aqui também tem o objetivo de apreciar, né, a história de vocês, a história da Matiaso, e que bacana poder dar exemplo para quem está vendo de pontos fortes, né, disso. Então, o processo de humildade de vocês essa humildade misturada com energia e ambição, né? Que humildade não é ficar olhando por baixo, né? É você reconhecer aquilo que você é, o que você é bom, o que Os você tem a pontos desenvolver, fracos e que faz você parte, tem. né? É olhar olho no olho, não é olhar por baixo, né? Aliás, eu acho que um ponto de partida é você reconhecer os seus fracassos, né? As suas falhas, e você ou aprimorá-las ou você complementar com alguém, né? Total. E é isso que eu vejo que vocês estão fazendo do ponto de vista de estratégia, né? E até aqui tá a Cassiano, tá a Lê, tá no bastidor aqui com a gente, né? E esse podcast está acontecendo também muito graças a elas, né? Então, que legal essa complementariedade que vocês estão buscando em tudo que vocês estão fazendo, porque mercado imobiliário é um desafio à parte, né? A energia que tem que ter, né, para lidar com o mercado imobiliário, para
lidar com as pessoas envolvidas, a energia que tem que ter para lidar com isso. Sim. E hoje vocês estão conseguindo unir energia com disciplina e fazendo algo assim que é admirável, né? Você é a prova disso, né? Testemunho ocular. Sim, a Transforma, ela faz parte integral disso daí, né? É. Não, mas aí, bom ponto. Vamos lá, você me dá o gancho aí já, né? A gente falou quem é Vera, quem é Daniel. E quem é Matiaso, né? E aí, quando surgiu Estamos Conchal, falando aqui, veio, mercado imobiliário, É. etc e tal. E É. como nasceu, quem você é? parou no banco, Vera. Ou seja, a É. primeira foi uma Nossa, tem oportunidade tanta terra da história. laranja. Mas graças a Deus, né? Eu fui realmente inserida no mercado imobiliário e eu me apaixonei por ele. E tô falando aqui, quem pega esse vírus não escapa, não escapa. Realmente é apaixonante, é muito desafiador. Então, a pessoa que gosta de desafios, que é persistente, ela encontra uma série de atributos para estar sempre motivada a trabalhar no nosso mercado, E porque ele é muito desafiador, né? tem que gostar muito de gente, né, Vera? Muito. Tem Então, que gostar muito de gostar de gente, pessoas, gostar né? de desafio, acabou, é isso. Então, eu me apaixonei realmente pelo mercado imobiliário e eu, a princípio, trabalhava dentro de uma imobiliária. E eu sempre tive muito foco no cliente. A dor do cliente era a minha. Eu pegava aquilo para mim e falava, enquanto eu não resolver, eu não largo, né? E isso fez com que as pessoas realmente viessem a mim. E a cada dia foram vindo mais pessoas, muitas indicações. Então, o cliente queria vender, procura a Vera que a Vera resolve. Ah, o cliente queria comprar, procura que a Vera resolve. E isso foi, eu fui tendo muitas indicações de clientes. E fui crescendo. Então, dentro da imobiliária que eu estava, eu contratei uma secretária para trabalhar para mim, né, além da secretária da imobiliária. Depois eu contratei uma amiga para ser corretora, depois eu chamei uma outra amiga para ser corretora. Conclusão, eu fui fazendo uma Uma mini empresa. imobiliária dentro da imobiliária, que eu sou muito grata também a essa oportunidade que eu tive. Mas só que daí não se sustentava nesse ecossistema, né? E então daí foi assim que surgiu a Matias, na verdade, pela quantidade de clientes que eu tinha e eu não tinha condições de atender dentro dessa imobiliária. Então surgiu a Matias Imóveis, né? Que começou mais assim numa coisa de eu preciso ter mais pernas e mais braços para atender meus clientes do que de uma organização, de um planejamento, né? Eu até procurei ler lá, comece certo, umas coisas, mas quem é vendedor, você já sabe, né? Execução de Bora, planejamento, leia. lê meia linha e já quer começar a fazer. Bom, mas perdido não foi. Todo planejamento é bem-vindo, Não, né? não. Virou Ela aprendizado, né? sobreviveu, né? Ela vai fazer 15 anos. Então, Exato. E aqui até, Vera, se me permite, um parênteses bem rápido, que tem muita gente que pergunta pra gente a diferença entre empreendedor e empresário. E eu acho que o exemplo que Boa. a Vera deu foi tão... Eu acho que ilustra tão bem que empreendedor, você tá aliviando uma dor. Você acabou de falar que você tinha um foco na dor do cliente. sim, Então isso é empreender, você aliviar uma dor, gerar um ganho, de tal forma que você gerou valor e fez dinheiro em retorno. Você fez Sim. dinheiro em retorno ao valor que você gerou, que foi Exato. indicando. Então você primeiro empreendeu, esse empreendimento foi girando, 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 tomando forma, tomando estrutura, e daí você teve que virar empresária para colocar o teu empreendimento numa empresa, né? exato. Então Porque é bem empresário- interessante, você virou empresária depois que você foi empreendedora, né? Agora dá o Sim. conceito do empresário, que a gente brinca sempre, né? Empresário só por empresário é quem tem empresa. Quem tem empresa. E não Mas você necessariamente... pode ter uma empresa, mas e não ser um empreendedor. Não necessariamente uma empresa alivia uma dor. Você É. pode estar vendendo coisas, mas que não resolve a vida de ninguém. É uma transação comercial ali, né? O empreendedor já não, né? Então, agradeço, Vera. Só um parênteses aí que eu achei Já um deu pra- exemplo, eu achei um exemplo muito Bem nítido. ilustrativo É. e nítido de uma sequência aí de fases, né? E, resumindo um pouquinho, o vendedor, ele tem dificuldade. Eu tenho, né? Nem todo vendedor tem, mas eu tenho dificuldade com rotina, com disciplina. O Daniel conhece bem, sabe bem disso. E então a imobiliária, ela sobrevivia, ela andava bem, mas sem processos bem definidos, ou tinha processo, mas na verdade não Não eram tinha aderentes. uma execução realmente, uma checagem desse processo. E
quando o Daniel veio, e foi quando eu realmente falei, gente, eu tenho perfil comercial, eu não aguento mais querer gerir as coisas, controlar, Acaba checar. drenando até, né? Isso. Consome energia, E né? outra coisa, eu acho que, não sei se a palavra é conselho, né, menino? Mas olhe para os seus pontos positivos e foque neles e faça eles se multiplicarem. E Legal. os seus pontos fracos, ache pessoas muito boas para complementarem. Que são o ponto forte dela, né? Exato, porque Incrível, assim, incrível. é fantástico. Aquilo que para mim era muito doloroso, muito difícil, eu vejo que para o Daniel não estou dizendo que é fácil, né? Ainda mais tendo que conviver com Mas uma pessoa que não gera tem rotina. prazer em fazer, Mas né? ele executa com facilidade, ele é um ótimo executor, ele tem foco na execução. Então, o que que a imobiliária ela vem passando, né? Quem é imobiliária já está indo um pouquinho além. Show. Quando o Daniel veio, e foi uma forma de eu falar, gente, eu não aguento mais viver assim, a gente começou a realmente ter processos eh, Consistentes. consistentes, melhor executados, e isso transformou a imobiliária, E fortalecendo né? o processo da venda, né? Inclusive trazendo, né, na época o Raul para falar assim, não, a gente tem que fazer um planejamento estratégico de verdade, né? Que a gente fala um planejamento estratégico, mas assim, meia boca. Daí a gente fez um planejamento estratégico realmente e começamos a executar essas ações para que as coisas acontecessem. E elas vinham acontecendo. Então, eu estou muito feliz, porque a gente tem agora um alicerce muito bom. E isso que faz com que você entenda por que que algumas empresas prosperam mais rápido, por que que elas prosperam por mais tempo, né? Não é do além, não é por sorte, né? Tem um trabalho feito para que isso aconteça. E daí Legal, tem né? bastante Sim. a contribuição do Daniel, a da Transforma na vida da Matiasi, né? Mas é até bacana porque, queira ou não, são algumas transformações que a própria Matiaso como negócio foi passando ao longo desses 15 anos. Né? E uma transformação também movida por crescimento. É, Né? Então, talvez lá atrás, no começo, quando você tinha poucos clientes, vamos assim dizer, né? Comparado com, né? Comparado com o que tem hoje, né? Então você conseguia sobreviver sem ter tantos processos, talvez, ou com menos burocracia. E você vai trabalhando e vai crescendo cada vez mais. Mas chega um dado momento que você precisa colocar ciência por trás de tudo isso e alavancar. exato. Né? Então, eu acho que essa foi uma grande transformação, olhando para trás, que a Matiaso já deve ter passado ali, né? E aí chegando o Daniel para contribuir com isso. Acho que dá um sentimento Sim. bom, né, cara, de olhar tudo isso, né? Ah, É com um certeza. processo que ele não tem fim, né? Acho que Não. é vivo, né? É, a gente está focando bastante em processo e pessoas, né? Que eu acho que é o diferencial de uma empresa, né? Agora, o que a gente está ali fazendo nada mais é do que a gente fortalecer o potencial da Vera, porque a Vera ela é uma referência hoje. Ela é uma marca, né? Então, tanto eu quanto a Transformer, quanto o pessoal do marketing, o pessoal do jurídico nosso lá, eles estão ali embasando a Matiaso, né? Eu sempre falo, nós temos que cuidar da marca como se fosse nossa, né? E a Vera, que traz esse nome aqui, ela tem um potencial ativo ainda, muito forte. Então a gente tem que, a cada dia, enxergar e ver isso daí com muito carinho, muita Total. determinação. E queira ou não, né, é uma questão de compreender o seu posicionamento de mercado com os valores que você entrega para esse mercado para capturar o valor e retorno. Então, quando você compreende tudo isso e monta um mecanismo em torno dessa estratégia, isso pode se tornar vencedor para você. E cada marca trabalha de uma Com forma, né? certeza. E é duplicar ou multiplicar um processo que deu certo para mim, né? Como corretora, antes de ser empreendedor, todo corretor é empreendedor, né? Concordo. Mas o jeito de fazer, cada um tem o seu jeitinho de atender o cliente, mas o processo, o jeito de cuidar do cliente, é isso que mais que nós desejamos, né? Que o cliente realmente tenha segurança no processo de compra e venda, que ele tenha
a felicidade de ser um processo leve, tranquilo, ágil. E isso, quanto mais você melhora o processo, melhor o resultado chega para o cliente. E é isso que a gente trabalha constantemente, tanto com o nosso corretor parceiro, né, que também são nossos clientes, né, o nosso corretor é nosso cliente, e com o nosso cliente final. Então, esse é o grande desafio de uma intermediadora, né? Melhorar a qualidade dos serviços através, como o Daniel falou, de processos que visem pessoas e o processo na sua execução. E aqui até, pegando teu exemplo também para ajudar conceitualmente, né? Se a gente pega uma imobiliária, uma coisa é o aluguel que tem recorrência, outra coisa é a venda. Cada venda é uma venda, né? A gente Cada até venda é uma- brinca negócio lancha, negócio caiaque, por causa disso, né? A lancha você tem uma recorrência, você pode ir no barco. O caiaque você tem que remar. a todo momento. Então, tanto a venda pontual, seja lançamento, imóvel pronto, né, com todo o time de corretores que hoje em dia cresce, né, ou seja, acaba a energia que tem que ter para manter remando, de fato, você tem que gostar muito desse mercado, você tem que amar o que você faz, porque é remar. Então, eu brinco que caiaque, se você gosta de ser caiaquista, é ótimo, né? Tá tudo Pô, dura certo. se você não gosta. Então, eu acho bem interessante o jeito que vocês estão fazendo para propiciar essas experiências felizes, né? Encarando o corretor como cliente. E quando a gente estabelece processo que é para gerar valor, e vocês estão cada vez mais buscando gerar valor para o corretor e, consequentemente, para o cliente. Então, o processo não é para atender a cabeça do Daniel e da Vera, Jamais. é para gerar valor para alguém. E eu acho que essa é a diferença do bom processo e do processo que as pessoas falam, para que eu vou fazer esse negócio, né? Eu vou fazer isso porque Daniel teve uma ideia de um formulário que ele achou legal e me obrigou a fazer, ou é um processo que tem que gerar valor para alguém, para o cliente, para o corretor, todo mundo vai crescer. Sim. Então eu acho muito legal o raciocínio que vocês têm em processo e a forma com que vocês implantam, vocês sempre levam em consideração as pessoas e gerar valor para o outro, facilitar a vida do fonte outro. inicial é sempre Os clientes. os clientes finais, né? E essa é a essência do seu Sejam- empreendedorismo, né? Era já aliviar uma dor desde o começo, e é legal que os processos estão aí para isso, né? E fortalecer as pessoas, né? Sim. E o desafio também é mostrar para o corretor, né, que é nosso corretor parceiro, que às vezes eles imaginam que muita gente entra para o mercado imobiliário, por exemplo, né, como eu não tenho mais opção, eu fiquei desempregado, eu quero começar uma nova profissão. E não, é uma profissão que exige muita formação, Nossa, muito estudo. nível de técnica e estudo para Imersão no isso. mercado, porque você tem que conhecer muito o mercado e você não conhece em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Então, essa consciência que o corretor é um grande vendedor e é um vendedor de alta performance, ele precisa muito estudar, não só negociação, vendas, muito mais que isso. Estudar a economia, o mercado, ficar atento às coisas, Complexo. porque são vendas complexas. Né? Eu achei interessante esses dias, uma pessoa falou para mim, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Se a profissão vendedor fosse fácil, tinha faculdade disso. Mas não tem faculdade de vendedor. Então não é fácil ensinar e não é fácil formar. Olha que interessante. E aí mesmo. parece que por não ter a formação, subvaloriza, né? Sim. E é o Sendo que, na contrário. verdade, é Mas o contrário. É super É difícil ser super. vendedor. Então, Exato. e todo negócio precisa entregar, vender e atrair. Se não fizer esses três, a gente sempre vai estar limitado àquilo que nos cerca, né? Sim. Então, é muito interessante que, como a Matiaso nasce já dessa essência da venda, o que agrega demais é azeitar essa entrega, né? Sim, A sim. entrega tá dentro daquilo que foi vendido, né? Bem legal. E acho que uma outra mensagem muito bacana é ir enaltecendo, né, a Vera e a Matiaso como um todo, mas sem elogios baratos. Mas é que desde o começo, No nosso caso, é análise técnica, na verdade. Exato, Né? mas a gente que traz o cliente a pra cá gente- quando pode elogiar, na verdade, É. né? Senão... quem já passou por aqui pelo podcast sabe que a gente faz pauta mínima. É pauta mínima. A gente não combina script, nada. A gente fala, cara, vamos falar sobre isso, isso, isso. 3 tópicos, né? E foi assim que a gente combinou. Então, tudo que vem além vem verdadeiro, vem do coração mesmo. E, cara, desde o princípio a Vera tá aqui falando o que todo empreendedor precisava ter. É a primeira lição. Foco no cliente. Qual é a dor do mercado, né? Não distante, há 1 ou 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de estar dentro de um dos nossos clientes, né? E várias ideias super bacanas, etc, etc. Falei, cara, legal a ideia.
Você já perguntou para o mercado se ele compraria, se o mercado tá com essa dor e se ele tá precisando? É. Aí tinha um cara na mesa do lado, que ele tinha um negócio, e ele falou assim: boa pergunta. Se tivesse esse produto, eu não teria comprado. E a Olha ideia já só. acabou ali, né? Então, tem que haver uma dor e o seu negócio tem que gerar valor e solucionar essa dor, né? Então, isso tá no cerne e desde o princípio a Vera falando isso aqui é super bacana. Bom, mas enfim, falamos um pouquinho da história e a Vera foi entrando no que é a Matiazo hoje, né? Como que a Matiazo Show. tá hoje, 15 anos depois desse nascimento, onde ela tá se posicionando, o que que tá vindo por aí, É. fala um pouquinho pra gente. Bom, muito aprendizado, né? Muitos erros. Outra coisa para quem está nos ouvindo é isso, não se preocupe se você errar, não vai errar muito, né? Toda hora. Na Não tem verdade, as pessoas problema. não falam, né? Elas erram, todo mundo erra e erra um monte, né? A diferença Erra é quem muito. admite e quem não admite, né? Ah, a gente Não, a é. gente erra muito, nós erramos muito e que bacana olhar para esses erros e falar, poxa, né, isso aqui não vou fazer mais, isso aqui também não vou fazer mais, e olhar para frente. Eu acho não, tenho certeza. Uma das coisas mais importantes não é porque vocês estão aqui, não. Eu entendi isso porque não tem amadorismo mais no mercado. Não existe espaço para isso, né? O nosso mercado é muito competitivo em todos os setores, em todas as atividades. Então, fazer um planejamento estratégico, entender qual nicho você está, o que o seu cliente deseja realmente, olhar para ele com muito amor, com muito carinho mesmo, porque é dele a nossa sobrevivência, né? Vem dele a nossa sobrevivência, a nossa existência. Então faz o alicerce, planejamento. E daí executar e melhorar, né? Como diz Sim. o Daniel, a empresa é uma coisa viva. Todo dia tem coisa para melhorar, para analisar, para rever e não distrair disso, porque o mercado ele tem a todo momento tem uma startup começando, Uma uma novidade. novidade exato. e o cliente ele quer facilidade, 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 agilidade. Então você Leveza, né? tem que estar atento a isso. Se você não tiver acordado e procurando, conectado com isso, você rapidamente desaparece do mercado, né? Então, é um grande desafio. Eu acho que o empreendedor gosta desses desafios, senão ele não sobrevive, né? E ficar mesmo estudando, atento ao mercado para conseguir sobreviver. Então, como que a Matiazo está? Ela se estruturou no sentido de se profissionalizar mais, né? Sair vamos dizer, do amadorismo de ser aberto por uma vendedora e achar que a vida toda ia sobreviver daquele jeito meio, desculpa o termo, bagunçado, né? Eu gosto de chamar de quântico, Vera. Eu acho mais legal. É Tá quântico. bom, 1 mais 1 vira 10, né? ótimo. Então, daquele ambiente quântico para um ambiente que você vai realmente, olha, eu quero estar aqui daqui 5 anos, daqui a 10 anos quero estar, né? E realmente trabalhar para isso e analisar se você está chegando no que você deseja ou não. Então, é, eu tenho experimentado coisas novas, inclusive na parte de gestão, que eu achava muito chata, mas que eu estou gostando agora. Por quê? Eu vejo os resultados, né? Porque antes, Legal. como eu não conseguia executar e ficava perdida, eu detestava. Mas agora eu gosto do que eu vejo. Por quê? Porque é um ambiente organizado. Todo mundo gosta de um ambiente organizado. Isso é mesmo. Todo mundo gosta de olhar para frente e falar assim, né? Minha visão futura é estar lá. E quando você tem um planejamento e tem do seu A lado uma execução, pessoa né? que ajuda você a executar, você sabe que você já deu mais um passo, e você está indo naquela direção. Então é muito bacana, né? Sim. Eu diria que para quem nos ouve, some competências, né? Habilidades, né? Não queira fazer tudo sozinho, porque fica um fardo muito pesado. E a Matias, ela vem plantando isso, olhando para a cultura, para as pessoas, para os valores e olhando para onde a gente quer chegar, Legal. né? E preparando o terreno para isso, né, Com Daniel? certeza.
E até uma coisa que eu acho que seria legal, um complemento do Daniel, que assim, que eu acho muito interessante do que a Vera está comentando, é que a gestão não está pegando a Vera, que é um círculo, e tentando enfiar num quadrado e forçando você ser quem você não é. Pelo contrário. Na verdade, tá Fica dando cada difícil fazer vez. isso. Exato. Acho que seria uma missão Não tem impossível, missão graças a impossível. Deus. Mas Né? eu acho que você tem que enxergar o potencial daquela pessoa e colocá-la dentro do que ela é forte. Porque senão você não vai ter uma performance e uma leveza no processo. O mais importante é o processo estar leve. Porque a partir do momento que é empurrado, você não vai ter uma boa performance, você vai ter algum desconforto de relacionamento, enfim, né? Então acho que é importante isso, a gente enxergar as pessoas e colocá-las no lugar correto. E é para isso que a gente enxerga cada um diferente de cada um. E isso é muito legal, porque às vezes a gente vê caso que a gestão quer se sobrepor à criatividade, por exemplo, ao intuitivo, né, à emoção, uma série de coisas, e aquele ambiente ele fica organizado, mas fica chato, né? É. Português claro, né? E Sim. quando tem uma combinação em igual força, né, da razão, da emoção, da Sim. criatividade, mas da lógica, isso é somado, aí é o que a Vera falou, é uma soma que multiplica, Que né? multiplica. Então, isso é bem interessante. Eu acho que vocês estão tendo uma sabedoria muito legal em sobrepor isso. E se fosse para falar um termo chique para quem está de fora, muita empresa sofre para fazer isso. Hoje em dia é chamado até de ambidestria, que é chutar com a perna Sim. direita e com a esquerda. É conseguir fazer os dois. Não é executar e inovar. É Sim. vender e entregar. A era do ou tá acabando. Já falamos isso outras vezes, né? Sim. Estamos na era do E. É. Tem que ser uma coisa e outra. Não dá mais querer lucro ou pessoas. É uma coisa e outra. Olhar para as pessoas e ter lucro. Então, interessante. Né? E outra coisa também que eu percebo, quando a gente, nós nascemos de uma maneira quântica, Boa, Beto. Boa, Quântica. boa. É legal. A empresa não tem uma certa, não sei se a palavra é regra, mas assim, não tem tantos processos, não tem muita checagem dos Política processos. definida, processo definido, né? E o que Que é natural acontece? do Aquele começo. ambiente é igual, eu diria, fazer uma comparação boba, mas eu acho que é assim. Você resiste a fazer exercício físico porque dói, entendeu? Porque vai tirar você lá do Incomoda. seu soninho tranquilo, ou se não do seu chopp, sei lá. É. Mas depois que você faz, o bem-estar os ganhos são maravilhosos. E nós estamos também nessa transição de cultura, por quê? Onde você tem um ambiente que não tem essas regras, quando você coloca, existe uma resistência, né? Natural, né? Uma resistência mesmo, sabe, nós, né, nós enxergamos isso que é para o bem de todos, para o bem da empresa, para o bem dos parceiros e para o bem dos clientes. Mas num primeiro momento existe A resistência, né? existe a E as resistência. pessoas elas confundem o profissional com o pessoal dentro de uma empresa e não pode se misturar, né? Então acho que Ainda mais porque às vezes a gente também tem essa postura, né? De fazer da empresa meio. Aqui é uma família mesmo, mas a gente tem um objetivo maior, né? E colocar isso aqui de forma cultural, que tem uma cultura de resultados, porque a cultura de resultados faz o ganha-ganha para o corretor parceiro, faz o ganha-ganha para o cliente e para a imobiliária. Então, até que esse processo realmente floresça, desafiador. é um muito tempo, né? esforço não é da noite grande. pro dia. Não é. E é curioso que, salvo engano, esse é o 9º episódio. Esse agora? Renato, o Renato. É isso, Produção, Renato. obrigado. Muito obrigado, Renato. Valeu. Muito obrigado, valeu. Renato. Boa, Renato. Esse é o nosso 9º episódio e eu acho que... A complementariedade, né? Eu não tô contando, mas eles estão, né? Que legal. Mas é nosso 9º episódio e eu acho que nós nunca tivemos um episódio que a gente não falou da estratégia atrelada a uma cultura e a pessoas. Não tem como. Não existe. Não Uma dá. empresa sem. Mas é valorizar também o quanto vocês hoje percebem isso, valorizam isso e usam as pessoas e a cultura, no bom sentido, claro, para ter uma estratégia que vá para os resultados. Né? Que é liderança, né? É o processo de liderança. Então,
é legal o ofício da estratégia, mas sem execução é apenas uma É. lista de desejo. Quem Sim. executa é quem está no dia a dia, né? Por isso É. que eu acho até legal o termo que a gente usa, que é de facilitador. É facilitador do desenvolvimento, porque dói, né? Dói esse tipo de Dói. coisa. E pra E- gente ir uma vez por mês é confortável, é o nosso ofício, né? Mas para executar isso no dia a dia, para mudar a mentalidade, nossa, a gente tem que vir aqui e celebrar vocês mesmo, né? Porque é um desafio enorme, né? e é igual filho, né? Filho não entende no primeiro momento quando você está falando, precisa fazer assim, vai ser bom. Depois enxerga. Então, nós estamos nessa fase, né? Sim. Nós queremos o bem mesmo dos nossos Parceiros, parceiros, dos nossos stakeholders. colaboradores, porque é o bem do nosso cliente. Nosso cliente final, estando feliz, todo mundo vai ganhar com isso. E a gente está nesse processo, né, de mudança. É isso Pra- daí. e estamos aqui, estamos indo para onde? Qual que é o futuro? O que, que vem de novo na Matiaso? O que que tá vindo de coisa boa por aí? Nós queremos sempre proporcionar para os nossos clientes a melhor experiência na compra de imóveis, né? De ser realmente o que eu queria para mim, eu quero para o meu cliente. É um processo leve, feliz, seguro. Então é isso que nós queremos, né? Para os nossos clientes. E é isso que a Matiaso quer, é oferecer o melhor processo de compra e venda do mundo, né? Para os nossos clientes. E para isso a gente quer se estruturar, temos nos estruturado para oferecer realmente isso, garantir isso para o nosso E cliente. até alguns novos mercados também, né? Sim. Sim. A gente tá aqui olhando com muito carinho desde quando nós começamos em 2021, né? Acho que foi outubro de 2021, Raul. Tal. Que nós fizemos algumas reuniões, eu e a Vera, né? 2 meses lá para a Vera. Vamos fazer um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, né? E eu conheci o Raul e eu gostei muito do modelo como ele faz o planejamento estratégico, né? Nem é só estratégico, né? Vai no tático, no operacional, mas eu enxergo que o planejamento estratégico tem que ter uma pessoa ou um time focado em planejamento e de preferência uma pessoa que seja neutra, porque quando você, pelo menos para ser o mentor ali, o cabeça, o Facilitador, né? facilitador, porque quando você tem uma pessoa do time, não que não seja adequado, tem N estruturas. Mas quando você chama uma pessoa que é neutra, você tem um comprometimento maior de fazer aquilo se realizar. E ele também não tem um comprometimento de nos agradar só. Então, é essa parte que é importante. É você ter uma pessoa terceira olhando para a tua empresa e fazendo a crítica. Lógico que ele não vai se aprofundar na parte técnica, ele acredita na gente, vocês acreditam na gente. Mas você tem um comprometimento a mais de fazer isso ser realizado. Então, nós estamos aí há quase 24 meses, aí, né? 18, 20 meses, mensalmente e sistematicamente, nos reunindo, vendo indicadores, vendo processos e traçando os próximos planos aí, seja curto, médio e longo prazo, né, Raul? Então, agora em outubro a gente começa o planejamento 2024, né? E sempre aprimorando isso daí. Eu acho que E isso é que é uma válido. jornada de aprendizado mesmo, né? Com Estratégia certeza. nunca termina. Estratégia Estratégia nunca termina. é aprendizado, é desenvolvimento E eu humano, faço desenvolvimento de questão, competência, né? sem cortar a Vera, é, agora que nós estamos com um time altamente profissional, né, com Vale o elogio, e Cassiano, ali, a Leia, a Cassiana e os demais aqui, né, o Renato, né? o Renato também, poxa. Mas assim, eu acho que é o primeiro, faz 2 meses que a Matiaso está com um time totalmente íntegro, com caráter e responsável. E foco no resultado com profissionalismo. Então, agora que a gente está até inserindo os demais do time no planejamento estratégico, né, Vera? Porque a gente precisa disso para E crescer. isso é muito legal que vocês estão fazendo, envolvendo as pessoas dentro da estratégia. Não raro fica aquele sentimento, puxa, abro minha estratégia, não abro, sendo que como a estratégia ela vai ser ou devorada pela cultura, ou vir uma lista de desejos no execução, então é melhor envolver
que é a maior chance de Sim. sobrevivência da estratégia. Então é bem legal o que É. vocês estão fazendo, de juntar pessoas que têm essa liga com vocês, com a Matiazo, e envolvê-las no processo estratégico mesmo, Eu né? ia somar isso mesmo. Então, de novo, eu falei há pouco que a gente sempre está falando de estratégia conectado com cultura, porque não tem como falar separadamente, não né? tem, né? Então, cara, você é empreendedor. Se você tem alguma dúvida de como melhorar a cultura, começa colocando a galera para fazer estratégia junto com você. Isso É é um legal. baita passo. É um Isso é baita legal. passo. E você estava falando, né, o que a gente pensa para o futuro? É lógico que toda empresa ela tem que pensar em crescimento e em ampliação de mercado. E nós, né, assim como toda empresa, nós, por exemplo, a gente abriu o aluguel, a Matiasa trabalhava só com vendas, então nós abrimos, quando a gente estruturou todos os processos, ficaram bem executados, e a gente percebeu que dava para ir além, então a gente abriu o aluguel, que está indo muito bem, e que nós temos E eu quero ser realmente cliente, eu quero ser cliente do aluguel daqui a pouco, né, segurança, Daniel? Daqui a né, pouco eu vou ser Por favor. cliente, de exato. que nós estamos com um time maravilhoso também para atender bem o nosso cliente. Porque até para não comprometer um nome que já se consolidou atendendo bem em vendas. Então, agora nós estamos seguros, estamos com o aluguel rodando Redondinho, bonitinho, tá? bonitinho. Aliás, Vera, quer depoimento, quer elogio em termos de compra, né? Quando você acompanha por 18 meses a estratégia, sabe tudo bastidor e quer ser cliente, né? Aí Ué, sim, Ou seja, legal. então ainda bem, recomendo a né? Matias, ou seja, eu tô com a pele no jogo aqui, É, não é à toa, Não né? é à Da toa. boca pra fora. É. Conhecendo vocês no bastidor me dá mais vontade de ser cliente, que eu sei que o que vocês falam, o que prega, o que faz, Com é a certeza. prática, né? Então, daí depoimento quanto cliente daqui a pouco, né? Daqui a Não, pouco. com certeza. Deus quiser. E, e também lançamentos, quer dizer, a gente conseguiu estruturar uma equipe Isso foi muito bem legal. bacana, né? Que para poder também trabalhar, atender bem as incorporadoras, as loteadoras, as construtoras, de maneira atendendo a dor delas também, que elas também têm suas dores, né? Então nós estamos estruturados hoje para atender aluguel, lançamentos Nossa, é uma e gama de prontos. coisas, né? Exato. Uma Mas gama de então, coisas. assim, diria um crescimento sustentável, sempre garantindo a qualidade do serviço que a gente vai prestar, porque prestação de serviço, produto praticamente está igual No em todas as mercado. prateleiras, É. né? O segredo está realmente em você fazer um trabalho muito diferenciado para o seu cliente. E É aqui legal até, isso. Vera, rapidinho, Lógico. enaltecer de novo a complexidade do negócio. Porque acho que a gente nem sei se eu já tinha falado isso com vocês, mas tecnicamente falando, você tem negócios que ele tem o negócio, a proposta de valor e um cliente. E você tem negócios plataforma, porque você tem vários clientes e o valor que você gera para um tem que estar ligado com o outro. Então, o negócio de vocês é uma plataforma, na verdade, porque, né, o corretor é um cliente e o valor que você O gera para esse proprietário é um corretor cliente, vai para o o comprador é um proprietário cliente. e daí o cliente, o cara que vai comprar, então você tem um cara que deixa o imóvel sob custódia de vocês, é um valor gerado. O cara que vai comprar é outro, o corretor é outro, o incorporador é outro. Sim. Então é tanto valor a ser gerado para tanta gente que fazer Tem. tudo isso de forma harmônica, conectando o nome e tudo isso ser uma coisa só que é a Matiazo, é um desafio enorme. É um Tem desafio um enorme. processo desenhado, mas cada venda tem suas complexidades. É uma tem- história. Com certeza. Tem suas particularidades. Eu passo a vez porque eu ia falar exatamente isso. Ah, é? A Sério? cadeia de valor. Sério mesmo? Total, Acho cara. que não, hein, Bruno? Acho que Tô tá- falando, poxa. É porque o valor que você gera pro cliente final, comprador, é um. O valor que você gera pro vendedor é outro. O valor que você gera para um imóvel, lançamento. Complexo demais. É muito complexo, porque você, enquanto essa plataforma, precisa gerar diversos valores Para que pessoas não diferentes. raro, não são os mesmos. E simultâneo, às vezes. Exato. Porque daí no processo de venda você teve que incorporadora, que teve corretor, que teve não sei o quê, e todo mundo tem que estar feliz. Eu acho interessante até esse norte, né? Gerar essa experiência feliz no mercado imobiliário, né? Então, bem legal isso. Sim. Tá bom o bate-papo ou não? Tá Tá bom. ótimo. Tá? Tá indo bem, né? Então, Tá quando acabando começa a o tempo? ficar bom, Sério? Tá acabando. Sério? é que quando começa a ficar bom, vai acabando, entendeu? Tira 10 minutos aí, Renato. Muda Mas assim, até deixar como realmente irmos para uma mensagem final, porque foi um puta bate-papo legal, cara, de falar de Isso estratégia com água, hein, Daniel? com água, Com água. sem uísque. Próximo episódio, imagina, hein? É.
No próximo a gente já vem tomar do uísque antes, né? Nossa, já quero. Não, mas de verdade, foi um prazer pra gente ter vocês aqui hoje para falar um pouquinho de tudo isso, né? Porque de verdade, a gente abrir esse espaço e enaltecer vocês, o que a Matiaso tem feito, e enaltecer essa conexão com a Transforma, pra gente é um motivo de uma alegria realmente muito, muito verdadeira, né, Raul? A gente fica muito contente por isso, com todos que estão conectados conosco, né? Então, É um privilégio, é uma confiança muito grande que tem Exato, que exato. depositar, que afinal é um negócio, é a vida, dá abertura, abre-se intimidade, portas e vamos falar assim, a gente sabe o quão a sério vocês levam o negócio. Então, ter a reciprocidade da confiança é um exercício diário, que a gente tem que se lapidar. Aí é o bastidor do nosso negócio, né? Tem que se lapidar sempre para poder estar presente, levando coisas novas, oportunas, né? Dentro do desafio que cada um aqui tem, né? Então, a gente agradece E muito a agora- confiança, a jornada juntos E aí uma estratégia nova agora, né? Com lançamentos, com aluguel e um monte de coisa aí. Não, Na tem verdade, a outra estratégia coisa. já foi feita. Não, mas já, tem né? outras coisas A aí gente tá só executando Agora nós agora. temos né? as próximas estratégias, né? Exato, exato. Tem Estratégia algumas nunca aí que- termina. Não, Nunca. Ela só se atualiza, vai mudando, né? Sim. Mas legal. Mensagens finais aí, qual que é o sentimento? Nós queremos agradecer, né, Cunha, assim, a oportunidade também de falar, né? Eu acho que quando a gente vem aqui, você começa a pensar um pouquinho na sua história, o que a gente já passou, o que nós estamos projetando para o futuro, Sim. perceber os degraus que a gente já subiu, já Opa. superou, né? E lembrar mesmo que se você não desiste, você alcança, né? Você ter esse objetivo claro, bem definido e focar, trabalhar para isso. E daí acontece. Várias mensagens, né? Resiliência, É. planejamento sem execução vira lista de desejos, Tô falando, causa a Vera é frustração. quântica, dá uma mensagem, já são umas 10 já. Tô falando, cara. A Vera é Ó, quântica. objetividade, agora aqui é quântico, é tudo Quântico, cara, dá uma mensagem, toma Bem, 10. ainda bem que eu tenho o Daniel, senão o podcast ia ser de 3 horas. Né? Dependendo de nós dois, e ainda bem que tem o Bruno, mano. Tá Complementaridade. vendo? A gente vai se ajudando. E falar, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Vocês como parceiros, o Daniel que veio integrar. Uma imobiliária não existe sem corretor, Exato. né? Senão você é um corretor autônomo, eu seria uma corretora autônoma, então agradecer e cuidar bem da equipe, né? Fundamental. Se cercar de pessoas boas, né? O Daniel sempre reforça. A gente contrata caráter, Vera. A gente contrata caráter. Ó, bacana, Porque cara. as pessoas tendo a habilidade, elas vão se desenvolver, né? Mas caráter não tem como mudar. Então, assim, a vida das pessoas, dos nossos clientes, tem que estar na mão de pessoas muito boas também, né? Nós entramos na casa das pessoas, elas deixam a gente entrar na casa delas. Elas abrem, né, a porta da casa delas para Matiaso. Então, nós prezamos muito pela equipe que nós colocamos dentro da Matiaso. Isso é fundamental, né? E Hoje eu acho que eu digo que nós somos felizes nisso, porque a nossa equipe como um todo lá hoje é uma equipe bastante diferenciada em termos de caráter, competência e comprometida com profissionalismo. Né? Exato. Isso é responsável, né, Bela? E nós erramos. Toda empresa erra. Quem o faz importante é O jeito corrigir que você rápido. trata, É isso. Né? o Corrige jeito que rápido. você trata o erro que é o diferencial de uma Exato. pessoa de uma empresa. Né? Então, não somos blindados aos erros, não, mas a gente O trata custo com de estar carinho. errado é menor que o custo de estar parado. Exatamente. Se você está em movimento, você vai errar. não adianta, Exatamente. né? Então, isso daí é uma mensagem que a gente deixa. Sim, então agradecer novamente a oportunidade e dizer, se cercar de pessoas boas, né? Você sozinho não faz nada. Venha com Pessoas essa e parceiros, né? Por exemplo, uma Transforma, né? Outros, por exemplo, falar do Márcio, nosso videomaker lá, que é um profissional incrível também. todos, né? Eu gostaria de... Mas quando você tem pessoas e empresas, partners, que você Se alia. acredita e se estão conectados por valores e
não tem por onde dar errado. Legal, Gostou né? de gravar, Daniel? Hã? Gostou de gravar? Não faz pergunta difícil. Pronto pro próximo? Prontíssimo. Então é isso aí, Show de gente. bola. Muito Queria só bom. agradecer a Vera também pela confiança, né? Aprendo muito com ela todos os dias. Agradeço por ela estar ao meu lado aí. Mais alguns dias Eu que só, Vera. agradeço, eu que Depois a agradeço. gente... Libera pra próxima fase. É. Tá bom? Então tá bom, gente. Então é isso. Você tá procurando um imóvel, um terreno para comprar ou Isso, alugar? não esquece. Mateaso Imóveis. Ah, E se você É. quer promover alguma transformação dentro do seu negócio, procura a gente lá na rede social, Bruno, Raul, Transforma Negócios, porque, como eu disse no começo, vai ser um prazer para a gente poder ser útil dentro do seu negócio. Valeu, gente. Obrigado. valeu. Obrigado. Finish! Finish.